Olá, sétimo ano. Vamos para a nossa próxima aula? Estão preparados? Cartoon e charge. Já ouviram falar de cartoon e charge? Acredito que sim. Observe o cartoon, inclusive esse primeiro cartoon, ele está disponível aí no seu próprio material, na página 34. Esse cartoon, ele possui linguagem verbal e não verbal. E a linguagem não verbal é um desenho aí, né, de dois menininhos, dois garotinhos, comendo e conversando, né, comendo fast food e conversando. Algum deles fala: eu me esqueci de fazer um backup do meu cérebro. Por isso, tudo que eu aprendi no último semestre foi perdido. Bela desculpa, hein? O cartoon, por meio do humor, apresenta uma crítica a alguma questão social. No que foi analisado, a crítica é dirigida à utilização e valorização exagerada da informática, que pode alterar a maneira como as pessoas veem a si mesmas e ao mundo. Esse gênero de texto sempre se faz com linguagem não verbal e algumas vezes também com a verbal. Ou seja, gente, pode ser que tenha um cartoon que só tenha linguagem não verbal. A linguagem verbal não é obrigatória, mas a não verbal, com certeza é. Quando incluída a linguagem verbal, em grande parte das vezes apresenta características da fala, mesmo que não constitua uma verbalização por ser mais informal, mais apropriada a um texto de humor. Ou seja, a gente está falando de linguagem falada, linguagem escrita, né? A fala e a escrita, então o cartoon ele pode apresentar uma linguagem mais informal, a linguagem coloquial. Bom, eu quero falar para vocês de cartoon e charge porque as pessoas sempre confundem muito cartoon e charge. Ambos são gêneros textuais. Textos com linguagem não verbal e, às vezes, com linguagem mista, ou seja, linguagem verbal e não verbal. Lembrando da matéria do ano passado? Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista? Pois é, a gente vai precisar disso ao longo da nossa jornada, né, da nossa caminhada aí. Até vocês se formarem, isso sempre vai ser falado e sempre vai ser trabalhado em sala de aula nas aulas de português e não só de língua portuguesa, mas também de outras matérias. O cartoon, gente, o cartoon pode ou não ser acompanhado de legenda. Ele tem um tema geral. Ele tem situações genéricas. Ele é mais assim, mais corriqueiro. Ele é compreendido em outros países. Ele é atemporal, ou seja, não precisa de ser um acontecimento atual para as pessoas poderem entender. Já a charge, o cartoon, ele não é afetado pelo tempo, não. Pode passar um tempão e a gente continua entendendo aquela mensagem. O cartoon também utiliza da caricatura, porém, diferente da charge, ele não retrata personagens conhecidos e não tem como objetivo satirizar uma situação atual, simplesmente faz graça com uma situação cotidiana, comum, banal, rotineira. É algo próximo de uma piada. Olha esse cartoon aí, que bonitinho. Aí o cachorrinho, o YouTube veio substituir a TV mesmo. O que esse cartoon aí está dizendo? O que está mostrando? Qual que é a mensagem desse cartoon para nós? Independente do tempo do que estamos vivendo hoje ou que, né, vamos viver no futuro, as pessoas vão entender esse cartoon. Por quê?
Da mesma forma que a gente assiste televisão e dorme em frente à televisão, o cachorrinho aí está dizendo que agora as pessoas estão assistindo, né, os vídeos no YouTube dormindo na frente do computador. Então, é bem legal aí, porque é uma situação bem genérica. Olha esse cartoon, gente, sobre o aquecimento global. Tá acompanhado de mensagem verbal, porque as imagens somente não são suficientes. Porque se é aquecimento global, significa que o gelo está derretendo. Se o gelo está derretendo, os pinguins vão precisar ficar onde? Na geladeira. E acaba virando piada mesmo, né, gente? Porque imagina sua geladeira, os pinguins sendo criados em geladeira, imagina, né? Bom, já a charge, pessoal, ela é um exagero, né? Ela tem essa questão do exagero, da sátira, da crítica a pessoas, né? A charge, gente, ela é originária de uma notícia e ela revela ao leitor a posição editorial de um veículo, por exemplo, tá? Faz um alerta à sociedade também. A charge, diferente do cartoon, ela é sobre um tema atual. Ela está ligada à temporalidade. Ela é particular de um determinado local. Por exemplo, se alguém fizer uma charge sobre a seca no sertão, por exemplo, no sertão nordestino, com cacto, enfim, só vai entender quem é do Brasil. Uma pessoa de um outro país, por exemplo, não vai entender, não vai compreender da forma, de uma forma, né, como uma pessoa que mora. Não vai compreender tanto como uma pessoa que mora na região, né, no país ou na região. Só entende quem estiver vivendo a situação naquele momento ali, naquele lugar, naquele momento. São situações atuais, tem que reconhecer também o personagem. Geralmente tem um personagem, tem uma situação atual, tá bom? Vamos ver aqui o exemplo que eu separei para vocês. Olha, nós temos duas mensagens não verbais, né, acompanhando a linguagem verbal, a linguagem não verbal. Então, tá aí, perdemos nossa liberdade. Mensagem verbal, linguagem verbal, para complementar o desenho, ou seja, a linguagem, para complementar a linguagem não verbal. E também aqui, né, ao lado no canto de esquerdo aqui, à sua esquerda, ou como se fosse, né, um título, violência. Bom, o que acontece? Essa charge, gente, ela mostra a violência de um determinado lugar. No caso, essa charge, quem fez é um brasileiro, né? O autor é brasileiro. Então, somente nós que vivemos no Brasil compreendemos de fato essa charge, porque em outros países do mundo a violência não é dessa forma. Por exemplo, se eu levar essa charge lá para, acho que é Dinamarca, e tem uma outra ilha que eu estou tentando lembrar o nome aqui, depois se eu lembrar eu falo. Eles não vão compreender, porque esse tipo, né, de pessoa mascarada, com revólver na mão, e esse tanto de gente andando assim com armas nas mãos, com máscara de bandido, né, porque dá para ver que as pessoas de bem, as pessoas comuns estão
aqui sem máscara, com medo, né? A gente pode ver aqui na janelinha as pessoas com uma casa com câmera, cerca elétrica, arame farpado. As pessoas estão com medo, né? Então, isso é muito comum aqui no Brasil. Uma outra charge que eu separei para vocês é uma charge muito atual. E esse personagem grandão aí, gente, quem que é? É o coronavírus. E as pessoas presas dentro de casa, com medo também, com muito medo do coronavírus. A verdade está lá fora. As pessoas estão com medo, estão presas, né, dentro de casa. Foi um autor brasileiro, Fernando. Mas, gente, essa charge hoje, como o coronavírus virou um problema assim mundial, né, uma pandemia, então ela pode ser identificada, reconhecida, o desenho, a linguagem não verbal pode ser reconhecida em outros lugares, né, do mundo também, em outros países também. Bom, essa é a nossa aula sobre charge cartoon. Espero que vocês tenham gostado. Vai um exercício, uma atividade para vocês, tá bom? Também sobre cartoon e charge, vai uma atividade pelo aplicativo com todas as orientações. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Abraços, tchau!